Bom dia, gente! Tchau! Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Vou dizer pra vocês que eu vim cá hoje para poder relatar como que foi a minha dor, com o que eu senti antes de operar a vesícula e depois o que eu senti depois de operar a vesícula. Antes de eu operar, eu sentia assim, uma dor na boca do estômago e sentia assim, toda vez que eu comia, a minha barriga ficava muito inchada, parecia que eu tinha comido muito, minha barriga ficava muito inchada. E outra coisa que eu sentia, minha boca ficava assim, muito cheia d'água e aquela vontade assim, aquela ânsia, me dava aquela ânsia. E outra coisa também que eu me lembro que acontecia comigo era uma dor que vinha no meu estômago e ia para as costas. Uma dor, mas não era uma dor muito forte, muito forte. Mas quando ela começou como se fosse umas fisgadinhas longe. Aí eu comecei a observar que tudo que eu comia, olha as coisas que eu comia. Talvez vocês possam estar passando a mesma coisa, né? O que eu comia. Se eu comesse uma linguiça, me afetava. Aí doía muito, eu tinha que parar no hospital. Embutido, nenhum. Nem salsicha, nem enlatado, sardinha. Outra coisa que eu comia também que passava mal. Fritura nenhuma. Açaí, nada. Coco, nem pensar. Abacate também não. Azeite também não. Outra coisa também, café, eu tive que parar um tempo com café. Mais o que? Tinha bastante coisa que eu comia. As coisas que eu mais lembro é essas coisas, entendeu? Então, eu comia, dava crise. A crise, ela dá como? Como que a crise de vesícula dá? Algumas pessoas são diferentes de outras. A minha crise me dava, quando ela vinha devagarzinho. Ela começava com uma dor, começava no meio do meu estômago, assim, e ela ia cortando para as costas. Mas doía muito, ia cortando para as costas. Quando ela chegava nas costas, ela não parava. E eu começava a suar, frio, eu ficava branca, mas branca, pálida, e não tinha força nem para poder andar. Quando foi esse ano passado, eu estava estudando. Foi antes de eu estudar. Eu comecei já a sentir algumas dores. Mas aí eu fiquei na minha e tudo, comecei a procurar saber o que tinha. Eu fiz exame de endoscopia, eu fiz todos os exames de sangue, fiz vários tipos de exame. Aí que eu fui fazer, aí fiz ultrassom. Aí que constou que eu tava com 3 pedras. Uma de 3 centímetros, um de 1,6 centímetro e uma outra quase do mesmo tamanho, de 3, bem grande. Mas aí o que aconteceu? Eu levei na doutora, a doutora já me encaminhou por cirurgião daqui muito bom. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se pode falar ou não. Mas o cirurgião daqui é muito bom. E fui nele e levei para ele, e aí ele tava falando. Ele comentou para mim que essas pedras dentro de mim já devia estar dentro de mim mais de 15 anos, pelo tamanho. Mas ele não entendia por que tava me dando tanta crise, que as pedras grandes não dão crise. Mas aí ele me proibiu de comer coco, abacate, azeite, frituras, modo nenhum, embutidos, nenhum. E açaí. Aí o açaí não tem como, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou, aí nisso eu conversando com ele, com ele, tudo, eu fiz várias perguntas para ele. Aí ele me deu até fevereiro desse ano para mim estar operando e mandou ficar na dieta. Aí o que eu fiz? O que eu creio que me ajudou muito foi o chá que eu tomei. Eu tomava muito chá de camomila e erva doce. Eu acho que camomila e erva doce. Acho que é camomila que é anti-inflamatório, eu acho. Aí eu comecei a tomar muito chá de camomila
e chá de erva doce. Muito chá de camomila e erva doce. Muito, muito, muito. Muito chá de camomila e erva doce. Aí aconteceu, eu troquei o café pelo chá. Aí de manhã eu comi um pedaço de pão, assim, né? E me adequando. O leite que eu tomava era leite desnatado, que ele não tem gordura nenhuma. Eu pingava, molhava assim. E suco. Suco natural. Às vezes eu fazia de acerola. Às vezes eu fazia de... Ai, esqueci o nome da fruta. Manga. Fazia manga também. Mas era mais o chá. Tomava mais chá. E daí que foi que eu eu tive várias crises mesmo, saí daqui carregada. Tive crise de madrugada, fui eu e meu filho mais velho comigo pro hospital. Meu marido ficou com as crianças em casa, porque ele tinha que trabalhar logo de manhã. E quando eu vou pro hospital, eu fico muito tempo lá, entendeu? Então eu deixei, falei, prefiro ir com meu filho mais velho e você fica com as crianças, entendeu? Porque até na hora que eu voltar, você já descansou para você poder trabalhar. Foi assim que nós fizemos. Aí eu quase desmaiei na rua, porque não tinha carro, não tinha nada. E aí nós pegamos, aí meu filho mais velho foi comigo pro hospital. Nisso que ele foi comigo pro hospital, ele ficou comigo lá. Aí no outro dia eu passei mal também, aí meu marido já foi comigo. E assim foi, vários dias, de ligar pro táxi, ter que sair daqui correndo. Às vezes não ter carro, não ter táxi, ter que pedir os outros na rua, entendeu? O vizinho já me ajudou, um outro moço também que estava com a família dele todo dentro do carro me ajudou. Não vou falar o nome de ninguém aqui não, tá? E foi assim. Aí depois, quando cheguei, foi no dia, se eu não me engano, foi no dia 4, que eu internei no dia 5 de fevereiro desse ano, 2025. Eu tive uma crise muito forte, muito forte. Nesse dia o meu marido até foi comigo. Eu falei com ele, se a próxima crise que me desse, eu acho que eu não ia aguentar. Aí ele foi, conversou com uma opção de gente, conversou com uma pessoa, entendeu? Aí essa pessoa correu atrás para ver se conseguia. Aí justamente quando foi no outro dia de manhã, a moça lá do hospital me ligou falando que tinha surgido uma vaga pra mim e se eu queria internar naquela quarta-feira e operar na quinta. Eu falei, lógico. Nossa, como falar que não? Eu logo corri, arrumei todas as minhas papeladas, correndo, mas corri muito quanto tempo. Assim, o que deu pra me arrumar a casa, fiz o que eu pude fazer e arrumei tudo. Aí ficou o quê? Aí como ficou? Meu filho ficou comigo, passou os 4 dias comigo no hospital e meu marido ficou com os meus filhos. Aí com os menores, com a Mariana de 13 e meu filho de 6. Aí aconteceu, eu peguei, me internei numa quarta-feira, 9 horas da noite, saí daqui, tomei 4 copos de suco de beterraba e fui. Cheguei lá no hospital 9 horas da noite, fui muito bem recebida, me atenderam muito bem. Fiquei lá até umas 10, 11 horas e pouco que eu subi pra cima pro quarto. Aí nisso que eu subi lá pra cima do quarto, eu fiquei no soro, né? Fiquei no soro ali, nós conversamos, eu e o Matheus lendo livros, que ele gosta muito de ler livros, ali foi. Um quarto muito bom, com ar-condicionado, tudo, tinha televisão, tinha tudo. E dali foi. Aí é nisso que eu ali com ele, e só tomei soro, bastante soro. Aí nós fizemos um culto, nós dois lá dentro do hospital. Nós conversamos muito, eu li a palavra, meditei muito. E eu tava muito feliz, sabe aquela felicidade de estampar? E o meu filho com medo de eu entrar lá e não sair. Mas eu tava tão feliz, mas tão feliz, que no caso só quem opera, né? Só quem opera mesmo a vesícula sabe como que é a dor. A dor é uma dor terrível, uma dor como se fosse morrer. Eu falo que é a dor da, né? Então
é muito difícil, é muito complicado. Eu falo com vocês que é muito difícil. E eu ali, eu todo o tempo pedindo para Deus. Pedindo para Deus, Senhor, todo mundo fala que dói muito depois de cirurgia. E eu só em pensamento falando com Deus, não deixa eu sentir essa dor não. Porque só eu, meu esposo e os meus filhos. Entendeu? E eu sou muito de obedecer a Deus. E Deus falou para mim falar com as pessoas certas. Poucas pessoas podiam saber que eu ia operar naquele dia. Eu obedeci, não contei para quase ninguém. Pode contar no dedo as pessoas que sabiam que eu ia operar. Então eu obedeci a Deus. Então eu fui ciente, muito ciente, gente, muito ciente. E ali quando foi, eu não dormi, quando foi 7 horas mais ou menos da manhã, mais 7h30, mais 7 horas mais ou menos assim, o doutor chegou. Primeiro chegou a enfermeira, me deu as uvas, a veste, que você vai ser a próxima. Eu, tudo bem. Aí o doutor veio e brincou comigo, mediu, botou a mão na minha barriga e falou assim, ó, daqui a pouco vai ser você vai ser a primeira. Aí eu dei um sorriso pra ele, muito alegre, muito feliz, e fui, botei a roupa. Aí ele começou, meu menino rindo, porque ele nunca tinha visto a roupa. A roupa, ela é aberta, né? Eu não sou mãe, você vai ficar com essa roupa, sabe, meu filho? É essa roupa que a gente ganha neném, a mesma roupa que a gente opera, essa é a roupa. Então eu já estava acostumada. A gente acostuma com a roupa. Para quem não está acostumado, fica constrangido na hora. Mas eu não, eu estava muito feliz, fiquei muito feliz. O tempo todo eu fiquei muito feliz, muito alegre. E dali foi. Quando eu entrei, eu olhei todo mundo, algumas pessoas eu conhecia, outras não. Tinha bastante gente evangélica ali, né? E dali o anestesista me fez várias perguntas. Eu respondi, não é pergunta assim, coisas que quem for operar vai ficar com medo. Não precisa ter medo, entendeu? A única coisa é você ter fé, acreditar em Deus, entrar ali, sabendo que vai ser uma bênção, vai ser uma vitória que você vai receber, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei ali já falando com Deus e nisso ali o tempo todo eu tava falando com Deus. Ele perguntou meu nome, eu respondi. Perguntou quantos filhos eu tinha. Falei o nome e a idade deles. E perguntou quantas cirurgias eu já feito. Eu falei 3 cesáreas, né? Perguntou o nome da minha mãe, eu acho. O nome da minha mãe, do meu pai, só da minha mãe, eu acho. E foi isso. Me deu um remédio no sorinho. Me deu anestesia. Não senti anestesia, foi uma picadinha. Né? Não senti. Aí depois deles, não, eu olhei pro relógio assim ainda. Depois apaguei. Eu só lembro quando eu acordei, quando o anestesista falou assim, Dona Nilcélia, acabou? Dona Nilcélia, acabou. Aí eu dei um sorriso assim, abri meus olhos, olhei, a hora era umas 9h20, 9h30, era 9h20, quase 9h30. Aí eu dei um sorriso e já saí do quarto. Isso quando eu saí dali, eles me costuraram lá. E quando eu saí do quarto, eu já saí sorrindo, assim, não podia falar. Aí a primeira coisa que eu tive reação de olhar pro meu filho, ele fala, mãe, você saiu muito doida, muito doidona de lá. Eu dei língua pra ele, Eu dei língua pra ele, eu brinco muito com os meus filhos aqui em casa. Assim, pra gravar e falar com as pessoas, eu sou mais tímida, mas dentro de casa eu sou... Eles falam que eu sou muito engraçada. Sou mais engraçada que dentro de casa. Eu sou um pouco tímida. Você vai falar com as outras pessoas, até mesmo fazer amizade. Eu sou muito tímida, mas depois que a pessoa pega amizade comigo, as pessoas gostam, né? E eu sou no tipo assim, muito extrovertida. E ali foi. Eu só senti a dor do corte, né? Não senti a dor, todo mundo falou que eu ia sentir uma dor terrível. Graças a Deus. Deus comigo foi muito bom. Muito bom. Muito bom, gente. Deus teve muita misericórdia da minha vida. Ele me... Nossa, foi ótimo. Foi muito bom. Mas assim, posso falar com vocês. O negócio é que pra quem... você, que nem eu, assim, eu fiquei... Tô abaixando a mão porque eu tô sem que negócio que segura o celular. Tô segurando na minha mão. É o pós-operatório.
pós-operatório você tem que guardar ele. Chegou no quarto, eu não fiquei com travesseiro na cabeça, não. Fiquei sem travesseiro, só na cama. Não levantei, não falei. Não fala, gente. Vocês que vão operar, não fala. Sai da anestesia, não fala. Fica de boca fechada. Porque senão você pode sentir dor, vai dar gases, sentir dor. Não fala nada. Não fala, não. Eu fiquei sem falar até a anestesia passar. Quando a anestesia passou do meu pé, que eu tava sem anestesia, aí eu falei algumas coisas. Entendeu? Mas não fala. Se falar, você vai sentir dor, vai te dar gases. Não fala. Não fala, não. Eu fiz xixi na comadre. A comadre. A comadre é aquele famoso pinico que eles falam. Então, eu fiz xixi ali, na comadre. A enfermeira fez, depois meu menino que colocou em mim. E outra coisa que eu me lembre, depois que eu operei, eu fiquei o dia inteiro sem comer nada, virei à noite também sem comer nada. Não me alimentei de nada, só soro. E toda vez que você estiver lá, quando vocês for coisar, pede o médico, a enfermeira colocar soro, não deixe de ficar sem soro. O soro que vai te alimentar, ele vai mais forte. Isso aí, vai deixar você mais forte, isso mesmo, Moisés. Então ele vai te alimentar ali, vai te saciar aquela vontade de comer que a gente tem. E outra coisa, não beber água. Não bebe água, fica sem beber água, sem comer nada. Então eu fiquei sem me alimentar desde quando eu saí 9h30 lá da coisa. Fiquei sem alimentar até no outro dia. Eu fiquei sem tomar café e sem almoçar também no outro dia. Fui comer 3 horas da tarde já no outro dia. O médico falou que é a melhor coisa que tem. E tem médico que já libera no café da manhã pra você tomar café. Mas se você ficar mais tempo, eu fiquei até umas 2, 3 horas da tarde sem comer nada, só no soro. Entendeu? A sua recuperação vai ser muito melhor, muito mais satisfatória. E depois, quando você voltar a comer, você não vai ficar passando mal. Muita gente passa mal porque não guarda dieta, não faz dieta. Eu fiz dieta, gente. E quando veio a minha refeição para mim comer, eu lembro como se fosse hoje. Eu tomei um caldo, foi um caldo, parecia que era um caldinho que tinha gostinho de frango, com um som de coisinha dentro, mas tudo coado, era uma aguinha. Tomei aquilo, que foi minha comida. Aí de noite eu tomei um chá maravilhoso, que era de camomila. Eu lembro daquele gosto até hoje, aquele camomila, mas camomila mesmo. Que você não era aquele de pacotinho, não, aquele que você compra na casas mesmo, casas que vende. Tomei aquele chá no hospital, aquele chazinho de camomila delicioso. E aí de manhã eu tomei um chazinho de novo. E ali ele falou pra mim ficar uma semana. Aí me liberou pra me andar, pra mim ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Nisso que eu fui no banheiro, meu filho me ajudou. No outro dia, eu fui no banheiro tomar banho. Tem pessoas que não aguentam ir pro banheiro sozinho, tem que ter alguém. Mas eu fui pro banheiro, fui pro banheiro com meu filho do lado. As meninas aqui que tá querendo me dar banho. Eu disse, não, Matheus, fica lá de fora que eu vou tentar tomar banho, porque lá em casa eu vou ter que tomar banho, né? Aí fui pro banheiro, tomei banho e fui pedindo as coisas pra ele, sabonete, tudo, tá. E tudo assim. A minha roupa, eu comprei um pijama que ele tem botãozinho na frente, porque fica mais fácil para as meninas mexer, entendeu? Elas vão desabotoar o botãozinho. Comprei aquele botãozinho, a camisa que abre o botãozinho, entendeu? Aí eles iam lá, faziam o curativo, depois só botoava o botãozinho. Entendeu? Se você for comprar uma camisola, você vai ter que levantá-la toda. Já a blusinha com a bermuda, não. Mais prático. Aí eu levei uma toalha, levei calcinha, levei escova de dente, sabonete, levei um chinelo para tomar banho, que é muito importante. Você tá levando pelo menos os 2 pares de chinelo. Um que você vai entrar e o outro que você vai tomar banho. E o chinelinho. Eu levei um chinelinho.
levei escova de dente, um pente para tirar cabelo. E mais o que eu levei? Que eu me lembre. Levei... É sempre bom você colocar um absorvente. A gente não sabe, entendeu? E eu coloquei nos 2 absorventes também, mas não foi preciso. Então, o que eu fiz? Aí ali eu peguei, ele mandou eu andar, caminhar no hospital. O que eu fiz? Eu caminhei, né? Depois que eles tiraram o soro de mim, eu caminhei lá. Fui no banheiro, fiz xixi normalmente, entendeu? Então eu caminhei. Ia lá na frente do bebedouro, voltava. Mas eu sempre andava quando não tinha ninguém. Não andava com muita gente. E você fica 24 horas sem receber ninguém depois que você opera. Ninguém pode entrar no seu quarto. Não permita que ninguém entre no seu quarto depois que você operar a visita. Tranca a porta do quarto. Só fica você e seu acompanhante. Não deixe ninguém entrar. Não permita. Para você não pegar uma bactéria, vai pegar alguma coisa no seu quarto. Entendeu? Não permita ninguém entrar. Só mesmo as meninas da limpeza que entravam no meu quarto. Mas nesse dia elas nem entraram, que era limpar o cedo, depois não entraram mais. Então, entendeu? São 24 horas sem deixar ninguém entrar no seu quarto. Foi o que eu fiz. O médico mandou fazer e nós ficamos. E ali, pelo amor de Deus, depois que operar, gente, não coma. Não coma de jeito nenhum. Não pode estourar tudo por dentro. Aí, tudo bem. No sábado eu vim embora. Eu internei numa quarta, operei numa quinta, fiquei sexta. No sábado de manhã eu vim embora pra casa. Aí quando eu vim embora pra casa, aí que começou. Começou por ali. Porque eu tive que me adaptar. Cheguei aqui e minha cama já estava quebrada. Aí meu marido arrumou a outra cama da minha filha de casal. Aí eu botou 2 colchão grandes que você não pode dormir no baixo. De jeito nenhum, não durmo no baixo. Aí eu dormi no alto. E dali foi. Sopinha, tudo batidinha. Fiquei uma semana comendo comida batida. Mas muito batidinha mesmo. Bem batidinha. Aí eu fiquei. Aí nisso que eu cheguei, eu tava... aí eu comecei. Fiquei uma semana comendo só líquido. Tudo líquido. Tudo líquido. Sopinha, nada de gordura, fritura, nada. Sem nada. Sem nada. Sem nada. E bastante água. Bebendo água. Aí eu andava um pouquinho só. E pra levantar da cama, não levanta sozinho. Pede alguém pra te ajudar a levantar. Pegar nas tuas costas e te levantando pra você não fazer força. Você não pode fazer força. Não pode pegar peso. Não pode fazer força pra levantar sozinho. Porque senão pode dar hérnia. Entendeu? Então, meu filho me ajudava a me levantar. Pelas madrugadas ele me dava remédio. Entendeu? E eu preferia assim. O meu marido ficou dormindo, descansando para trabalhar no outro dia. E meu filho ficava comigo. Porque ele é mais velho, ele tem 21, então ele me ajudava. E quando as crianças mais novas ficavam com meu marido, o Matheus ficava comigo. Entendeu? E assim foi. Ele que curou o meu ferimento, os gases. O segredo do curativo é deixar o curativo seco. O curativo tem que ficar sequinho, entendeu? Você passa o álcool, entendeu? Passa o álcool. Vai passando álcool e deixa ele seco. O segredo tem que ficar seco. Eu tirei os meus pontos com 12 dias. E mais uma coisa. Quando você for tirar seus pontos, não fica com medo. Dá sempre um abscesso. No meu deu. Um abscesso, uma bolinha. É uma bola que dá ali. Tá ali, na sua cicatriz. Quando tirar, vai vazar. Vai sair um líquido assim, vermelhinho, alaranjado. Não é pus, não é secreção. Só é pus secreção se ele feder e se ele tiver amarelado, ele é amarelo, de pus, amarelo, esverdeado, amarelo assim, e fedendo. Aí é infecção. Aí você tem que procurar um médico. Mas se sair laranjadinho, um pouquinho vermelhinho, é normal. Ele vai ter que sair dali. É quando você faz, ele dá sempre um abscesso por dentro da gente. Eu entrei em desespero, porque eu não sabia, ninguém me falou, ninguém me avisou. Pra mim, eu tava com infecção, com uma coisa muito séria dentro de mim. Eu desesperei. Eu cheguei a suar frio. Suei frio, achando que era alguma coisa, né? Com medo de dar uma infecção generalizada, alguma coisa em mim.
Mas aí aquela secreção toda saiu, eu ia pro banheiro também, tirava. Aí depois foi passando um tempo, secou, fechou, tudinho, né? Mas assim, o processo é difícil. Você não pode abaixar pra pegar nada no chão, não pode ficar de cócere, não pode dormir no chão, entendeu? Você tem que depender assim, né, das pessoas que vão fazer as coisas pra você. Seu sabonete caiu no chão, você não pega, pede alguém. Tem aquelas pá de lixo que tem um cabo, aquilo me ajuda muito aqui em casa. Tudo eu faço com aquilo, entendeu? Tudo eu faço com aquilo. Eu já levo ele pro banheiro, higienizo ele todinho, passo água sanitária, higienizo ele todinho. É bom ter até 2. Aí um deixa no banheiro e o outro deixa pra dentro de casa, né? Assim, entendeu? Aí eu vou lá, higienizo ele e deixo no banheiro, higienizadinho, penduradinho. Caiu meu sabonete, eu vou lá, pego, lavo o sabonete e tomo banho. Entendeu? Aquele rodinho, é um rodo que você pega lixo, que ele tem um cabo, um pauzinho nele assim. Ele é ótimo, ele me ajuda muito aqui em casa, muito, 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 muito. E os meus filhos ficaram assim, Mariana lavando banheiro, ajudando meu marido a fazer comida. O pequeno ajudar a fazer as coisas também, mas fazia também, entendeu? Me dava remédio e ficou só nós mesmo, nós pra me ajudar aqui em casa, né? Então eu dependia de Deus, fui dependente, muito dependente de Deus e da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, né? E foi assim um processo difícil no início. Falar que é fácil não, mas dor eu não senti, tomei meus remédios direitinho, não comi carne de porco, não comi fritura, não comi nada, nem coco, nem abacate também. Não comia nada, só mesmo frutas. Aí depois de uma semana eu comecei a comer pastorzinho. Mais pastorzinho, aí já começou a melhorar. Pastorzinho, né? E fui seguindo aquilo que o médico falou. Depois daquela semana do pastorzinho, eu já comia mais coisas mais sólidas, que era o arrozinho, feijãozinho. Só com o meu feijão eu não comia com casca, gente. Ou eu batia, ou eu coava, porque me dava ressecamento e me machucava na hora de fazer as necessidades. Se eu tive diarreia, foi uma vez ou 2 só. Não tive diarreia e assim, e mantendo a dieta. Minha carne era frango grelhado, não passava com fritura nem nada. E ali foi, frutas, bastante frutas, muita água e caminhando aqui dentro de casa. Caminhava de manhã, de tarde, de noite, andando. Não ficava deitado, você não pode ficar muito tempo. Você deita, descansa e tudo, mas você não fica muito deitada, entendeu? Para ajudar seu intestino também. Então, o que eu fazia? Eu fazia isso. Até hoje, vou fazer dia 6 agora, vai fazer 3 meses que eu tô operada. Eu ainda não abaixo. Eu não posso fazer muita coisa dentro de casa. Por isso tá até meio difícil de gravar vídeos. Entendeu? Eu não posso fazer muitas coisas, eles que fazem pra mim. Então, vai ter coisas que eu não vou poder postar pra vocês ainda. Mas assim, o que eu puder postar pra vocês, eu vou postando, né? Meu dia a dia, o que eu tô podendo fazer, o que eu não faço, entendeu? Então, tá mais difícil por causa disso. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu vou mostrar pra vocês, vou colocar aqui pra vocês algumas fotos, alguns vídeos que eu fiz lá no hospital. Que lá você não pode falar alto, tem que falar baixo. E o som do celular já era baixo e ficou mais baixo ainda. O que der pra eu poder falar, eu vou falar, né? E vou postar pra vocês a foto das pedras, tudo direitinho. Eu vou postar aqui nesse vídeo, entendeu? Eu vou organizar, vou montar tudinho direitinho, vou mostrar pra vocês um pouco, né? E dizer pra vocês que tô muito feliz, né? Eu não sinto dor. Hoje eu já tô comendo bastante coisas, comidas que eu não podia comer. Tudo que eu como hoje, que eu tô comendo, quando eu como eu agradeço a Deus, porque eu não podia nem sentir o cheiro, não podia nem comer, né? Então hoje eu agradeço a Deus, agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, porque teve dia que eu pensava que eu ia pro hospital e não ia voltar mais. Era isso que era a minha sensação, que eu ia pro hospital e não ia voltar mais. Mas eu sempre beijava os meus filhos e falava assim, Deus, eu tenho os meus filhos para ajudar meu esposo a criar, né? Então, é aquilo, eu me apeguei muito com Deus, entendeu? E fiz um propósito com Deus, entendeu? Fiz um propósito com Deus, né?
Então, vou dizer pra vocês que eu vou mandar os vídeos aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Deixa um like aí, comenta, compartilha. Curte aí, deixa seu like, né? Eu sei que se vocês gostarem, eu sou um pouco tímida, né? Mas eu espero me soltar nos vídeos, né? Quando for fazendo mais vídeos, eu ir me soltando aos poucos, né? E que pra gravar não é fácil, é muito difícil. E eles até brincam aqui em casa: mãe, se solta, você não é assim, mãe. Você é muito engraçada aqui em casa, se solta. Essas eu fico com vergonha. Porque às vezes, não sei, eu sei lá, é o medo do que as pessoas vão falar, que as pessoas vão dizer. Mas eu sou muito engraçada aqui em casa. Em casa eu sou a palhaça da casa, ok? Né? E é isso aí. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os vídeos, né? Os videozinhos. E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo pra vocês, entendeu? Mas quando vocês for fazer a cirurgia de vesícula, não fico com medo, não. É muito rápido. E Nilcélia, não senti dor. Eu segui a risca, tudo que o médico mandou, eu segui tudo direitinho, entendeu? Então, eu vou parar aqui o vídeo, né? E vou postar a da fala que eu tô falando agora. Eu vou parar e vou postar uns vídeos lá do hospital pra vocês poderem ver, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem todos com Deus e vou postar já o restante dos videozinhos aí pra vocês, tá bom? Internada sempre uma vez para fazer cirurgia de vesícula e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. No primeiro dia de internação, internar, tá fazendo a cirurgia de vesícula. Eu vou saber que vocês estão nos próximos. E vamos para ver o que vai acontecer depois. Pediatria. Pediatria. Melhor, né? Uhum. Hora do pediatra. Daí eu quero. Eu quero. Pós-operatório, tô aqui. De vesícula. Não tô sentindo dor. Assim, só um pouquinho assim, por enquanto. Eu entrei 7 horas, acabaram às 9h30 mais ou menos. E agora são, deixa eu ver, são 7h56. 7h56. 5h30 desde ontem. Eu vou ter que comer amanhã. Café da manhã amanhã. Meu companheiro tá ali. Com som, cansado, coitado. Tô esperando o café dele chegar. Então, ó, massagado. Tá achando que tá chegando aí? Vou desligar. Daqui a pouco eu volto de novo. Falando mais pra vocês.
Pode ir. Oi? Pode ir. Daqui a pouco. Gente, agora eu vou ter que fazer um breve ali, eu vou fazer um xixi. Não posso levantar. Não posso levantar. Então tem que fazer xixi na tomada. Tem que pegar a pomada. Pega a pomada aí, Matheus. Pega a pomada. Da mulher comadre. E dos homens é o compadre. Pega a pomada, Matheus. Eu tô tomando bem comigo. Pega esse povo ali. Vou esperar ele pegar a pomada. Eu só posso levantar daqui amanhã. Espero fazer a pomada para nós. Tá bem. Agora já fez os exames. Fez os exames direitinho. Veio com a pomada. Vai tomar. Agora eu vou desligar para não poder fazer xixi na tomada. Até daqui a pouco. A certa altura, o pessoal não entendeu. Não vou saber se não vou. Se você insistir, é porque ele ainda não entendeu. Já dá certo. Oi? Como você se completei a minha missão? A resposta: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. Viu? Eu respiro, tô respirando. Minha missão não terminou aqui ainda. E tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho de cumprir sua obrigação ou dar, como é chamado em sânscrito. E vejo muita gente pensando que tem demais e muita gente se deixando guiar por egos maldados pelo medo. Você está tendo muita gente abrindo mão de viver a altura do seu potencial, tanto em termos de própria vida quanto de sua contribuição para os outros. Tudo se resume ao seguinte: se não for você, quem será? Volto a dizer, cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganha dinheiro com frutos de baixa valorização. Que ajuda você a estar prestando. Seria valor. Aí quando chega a horinha do café, Matheusinho comendo pão, manteiguinha, café com leite e eu de olhinho, porque eu só posso comer amanhã. Olha lá, que delícia, delícia, né? Tá top esse pão, né? Com manteiguinha, café com leite, delícia. Tinha biscoito também, mas eu não quis não, quis só o pãozinho. Delícia. Ai, papai. Doido pra chegar amanhã. Então, meu cafezinho também. Vamos ver o que vai vir pra mim amanhã. Pra mim amanhã. Em nome de Jesus. Vai vir uma gelatina, um suquinho, um chazinho, uma torradinha, um biscoitinho, qualquer coisinha assim. Em nome de Jesus vai vir. Daqui a pouco tem mais. Chazinho. Tá bom. A última refeição minha chazinho. A última refeição, minha refeição chazinho. Muito bom. Delícia. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo no canal. Tchau.